Volta, galera, de volta aí com o nosso segundo momento, né, da nossa aula de hoje, este sábado letivo, de volta com o nosso segundo tempo para darmos continuidade à nossa resolução de questões aí, explorando a temática, né, explorando esse conteúdo que o nosso amigo professor Marcelo já trabalhou com vocês, que é exatamente espaço industrial no mundo, revoluções industriais, tá? Ou seja, nós estamos resolvendo aí uma série de questões tomando como base esta importante temática, ok? Então vamos voltar para o nosso slide? Vamos lá? Então, olha só, galera, como vocês podem observar, tá? Sempre neste primeiro slide, opa, vamos voltar aqui. Pronto, nós temos aqui breves informações acerca da nossa aula, tá? Destacando aqui o nome deste amigo de vocês, né? Vocês já me conhecem, eu já tive outras vezes substituindo aí o professor Marcelo. E hoje, novamente, eu estou substituindo aí o nosso mestre Marcelo Lima, tá? Mas é uma substituição excepcional. Ele, em outras aulas, né? Ou seja, nas aulas que vocês vão ter à frente, ele vai estar com vocês, ok? A nossa disciplina, a nossa bela e linda geografia, né, nos ajudando aí a compreender a relação sociedade e natureza, conteúdo, espaço industrial, mundo, né, revoluções industriais e as novas tecnologias, tá? É uma revisão, né? Vocês já viram este conteúdo. A data de hoje, este dia 9 de julho de 2022. Este sábado letivo, 9 de julho de 2022, né? Se aproximando aí do final do nosso semestre letivo, vocês aí já em ritmo de férias, mas, né, não esqueça os livros, né? Vamos recapitular, rever, né? Com certeza vocês vão ganhar com isso, ok? E aí, no momento anterior, nós paramos na questão de número 12, né? Nós observamos que a questão diz que para associar a coluna da esquerda, né, a coluna com destaque aqui para a palavra petróleo, com a coluna da direita, tá? A coluna da esquerda, ela destaca, né, descobertas de alguns produtos e tecnologias, né? E a coluna da direita destaca o quê? Suas aplicações industriais. Então, qual das alternativas abaixo traz a correlação, né? Exatamente, né? A fiel correlação, ou seja, a alternativa que apresenta a associação correta entre as colunas será que é a letra A, letra B, a letra C ou D? Então vamos analisar aqui a letra A. A letra A, né, associa, né, a descoberta A com a aplicação, né, 1. Ou seja, a descoberta A é o petróleo e a aplicação 1 é a iluminação pública. Será que está correta, né? Será que condiz com a finalidade, com a aplicação do petróleo? Então aí nós já podemos descartar, né? Não está correta é a letra A. E a letra B? A letra B correlaciona, né? Ou melhor, o item B aqui, né, da letra A. Ele correlaciona, né, a eletricidade com locomotivas e ferrovias. Será que a eletricidade, né, essa descoberta da eletricidade, a sua aplicação é em locomotivas e ferrovias? Não, também não é. Ainda na letra a relação da descoberta C com a aplicação do item 1. Qual é a descoberta C? É o aço. E o item 1, iluminação pública. Será que está correta essa correlação? Será que o aço tem a ver com iluminação pública? Também não. Então a letra A nós já podemos descartar que não é a correta. Vamos para a letra B. A letra B
ela traz o quê? Ela associa a descoberta, né, A, ou seja, o petróleo, com a aplicação contida no 3. Qual é o 3? Motores a combustão. Até aí tudo bem, né? E em seguida, nós temos o quê? Nós temos a descoberta B, que é a eletricidade, com a aplicação 4, locomotivas e ferrovias. Opa, não é, né? Não está correta esta associação. Então nós já podemos descartar que não é a letra B. E a letra C? A letra C traz a descoberta A, que é o petróleo, associado com a aplicação 4, locomotivas e ferrovias. Ela traz também a descoberta B, que é a eletricidade, com a aplicação 2, fertilizantes e origem mineral. Também não está certo, né? Ou seja, não é uma correlação verdadeira. Traz a descoberta C, que é o aço, com a aplicação 1, que é a iluminação pública. Também não está correto. Então aqui nós já podemos descartar. Ou seja, a alternativa correta para a nossa 12ª questão é exatamente a letra D de dado. A letra D de dado, olha só, vamos detalhar aqui. O que ela traz? A letra D de dado, ela traz a descoberta A, que é o petróleo, com a aplicação 3, que são os motores a combustão. Correto. Perfeito. Em seguida vem a descoberta B. Qual é a descoberta B? Eletricidade. Com a aplicação 1, iluminação pública. Perfeito também. Correta a correlação. Descoberta C, aço. Aplicação 4, locomotivas e ferrovias. Correto, né? O aço é utilizado para isso, foi utilizado muito para isso, né? Lá nos primórdios da Revolução Industrial. E o último, a descoberta D, ou seja, fósforo, potássio, nitrogênio, com a aplicação 2, fertilizantes de origem mineral. Perfeito. Então, a alternativa que traz aí todas as correlações, né, entre descoberta e aplicação de forma exata, exatamente a letra D de dado. Tá? É uma questão, aparentemente, você acha difícil, mas é só ter calma, paciência, atenção, que dá para responder ela tranquilo, ok? 12ª questão, alternativa correta, letra D de dado. Vamos avançar para a nossa próxima questão? Vamos lá. Questão de número 13. Analise as afirmativas abaixo, referentes à segunda Revolução Industrial, e marque-as como verdadeira ou falsa. Vamos lá, primeira proposição aí, a primeira afirmação. O modelo industrial estipulado no século XVIII sofreu diversas mudanças e aprimoramentos que marcaram uma busca constante por novidades, sendo que a partir de 1870, aí já século XIX, uma nova onda tecnológica sedimentou a chamada segunda Revolução Industrial. Perfeito, né? É verdadeira aqui a nossa primeira afirmação, tá? Ela é uma afirmação verdadeira, tá? Vamos lá para a segunda. A segunda diz o seguinte: o emprego de energia elétrica, o uso do motor a explosão, os corantes sintéticos e a invenção do telégrafo impediram, olha só, gente, impediram a exploração de novos mercados e a aceleração do ritmo industrial. Gente, é claro que está errado, não houve esse impedimento, né? Falsa. É falso.
Ok? Alguma dúvida? Então, é falsa aqui a nossa segunda afirmação. A terceira afirmação. A eletricidade passou a ser utilizada como um tipo de energia que poderia ser transmitida em longas distâncias, né, as linhas de transmissão, e geraria um custo bem menor se comparado ao vapor. No ano de 1879, a criação da lâmpada incandescente estabeleceu um importante marco nos sistemas de iluminação dos grandes centros urbanos e industriais da época. Perfeita essa afirmação, viu, galerinha? Verdadeira, tá? Vamos lá para a nossa quarta e última afirmação. Com relação aos transportes, podemos ver que as novas fontes de energia e a produção do aço permitiram a concepção de meios de locomoção mais ágeis e baratos. Durante o século XIX, a construção de rodovias e a produção de automóveis foram os ramos de transporte que mais cresceram. Observe, século XIX. Século XIX. Nesse período, gente, não foram as construções de rodovias e nem automóveis. Nesse período foi construção de ferrovias, né, o trem. Então, aqui esta afirmação ela é falsa, ok? Ficou o VF. A sequência, né? 14ª questão. 14ª questão. A segunda revolução industrial ficou marcada por profundas mudanças na lógica industrial, como a ascensão dos modelos taylorista e fordista. Portanto, ela iniciou Então veja bem, né, esta segunda revolução industrial, né, marcada por mudanças na lógica industrial, e aí houve uma ascensão de modelos de organização da produção industrial, como o taylorismo e o fordismo. Então, esta segunda revolução industrial, ela ficou, ou melhor, ela deu início ao quê? Letra A, automação da produção fabril. Letra B, expansão da informática. Expansão da informática nós já podemos descartar, né, galera? Que é a terceira revolução industrial, né? Utilização de fontes renováveis. Estímulo às fontes renováveis, também a terceira revolução industrial, né? Então, as letras B e C já estão descartadas, né? Ficaram letras A, D e E. Letra E, elevação do número de bancos, né? Letra D, globalização da economia, também não, né? Então, a opção correta, né? Ou seja, a segunda revolução industrial, marcada aí por mudanças na lógica industrial, com a ascensão dos modelos taylorista e fordista, né, ela deu início o quê? A automação da produção fabril, né? Esses modelos de organização da produção industrial, eles visavam exatamente a fazer com que as empresas, as indústrias, produzissem mais e mais em menor tempo, tá? Para que no final o empregador, né, o empresário, tivesse seu lucro ampliado, né? Tivesse seu lucro ampliado, ok? Então, primeiramente, nós tivemos o modelo taylorista, né, desenvolvido aí por Frederick Taylor, esse estadunidense, tá? E aí, posteriormente, tivemos o Fordismo, tá? O Fordismo de Henry Ford. Henry Ford gostou, estudou aí as ideias de Taylor, tá? E aí ele pegou essas ideias de Taylor, só que ele acrescentou o quê? O que que Henry Ford acrescentou mais? O que que o Fordismo acrescentou mais ao Taylorismo? Mais ainda ao Taylorismo. Acrescentou a linha de produção, as esteiras rolantes, tá? Beleza? Tranquilo? Vamos avançar? 15ª questão, vamos lá. As indústrias da segunda revolução industrial apresentaram uma grande expansão em razão do aumento da demanda, né, da procura do mercado mundial.
são exemplos de indústrias desse período. Que período? Indústrias da segunda Revolução Industrial. Letra A, têxtil, metal mecânica e alimentício. Têxtil é da primeira Revolução Industrial, né? Então nós já podemos descartar. Letra B, siderúrgica, metalúrgica e química. Letra C, informática, química e farmacêutica, né? A informática é da terceira Revolução Industrial, né? Tá errado. Ficarem as letras A, D e E. Letra D, metalúrgica, alimentícia e robótica. Robótica é a terceira Revolução Industrial, né? Revolução técnico-científica informacional. Então, gente, olha, a alternativa correta é exatamente a letra B de bola, né? A letra B de bola, ela traz os tipos de indústrias, tá? Que se desenvolveram, que são exemplos da segunda Revolução Industrial. Então, as indústrias da segunda Revolução Industrial, que apresentaram uma grande expansão em razão do aumento da demanda do mercado mundial, nós temos como exemplo exatamente a siderúrgica e a metalúrgica, né, que são indústrias do grupo ali das chamadas indústrias de base, e a química. Tá? E a química. Então, essa siderúrgica e metalúrgica, ela contribuiu aí para o setor automotivo. E a química, né, ela contribuiu para o setor petrolífero, tá? Tranquilo? Alguma pergunta, galerinha? Dúvidas? Podemos avançar da sequência? Então, olha só, galera. Na nossa 16ª questão, né? Nossa 16ª questão, ela traz o seguinte. Assinale a alternativa que explicita de maneira correta duas causas para a ocorrência da segunda Revolução Industrial. Então, olha só. Será que a letra A, que traz essas duas causas para a ocorrência da segunda Revolução Industrial, o que diz a letra A? Crescimento da classe trabalhadora e elevação da cotação do dólar, né? Ou é a letra B? Ocorrência de grandes conflitos mundiais e ascensão do capitalismo. Ou a letra C? Implantação do neoliberalismo e expansão das multinacionais, das empresas multinacionais. Letra D. Aumento da participação estatal e financiamento público da economia. Ou letra E. Desenvolvimento do liberalismo e acúmulo de capital pela burguesia. Gente, a letra E perfeita, né? A letra E, tá? Ou seja, a alternativa que explicita de maneira correta duas causas para a ocorrência da segunda Revolução Industrial. Uma delas foi quem? O desenvolvimento do liberalismo. E a outra, né? O acúmulo de capital pela burguesia, tá? Acúmulo de capital pela burguesia e desenvolvimento do liberalismo. Próxima questão. 17ª questão. A segunda Revolução Industrial não ocorreu de maneira homogênea. Ou seja, ela não ocorreu de forma igual por todo mundo, tá? Em todo o globo. Em termos gerais, os países que não acompanharam esse processo na época se tornaram o que, gente? Letra A. Especialistas na produção de bens manufaturados primários, como os químicos. Letra B. Importadores de alimentos para a utilização das indústrias siderúrgicas locais. A letra A e B, galera, nós já podemos descartar que não... esses países, né, que não tiveram a sua indústria desenvolvida nesse período aí da segunda Revolução Industrial, eles não são especialistas na produção de bens manufaturados primários, como os químicos, né, nem importadores de alimentos para a utilização das indústrias siderúrgicas, né? Indústrias siderúrgicas nem trabalha com alimento, trabalha com mineral. Letra C. Esses países se tornaram dependentes da exportação de matérias-primas para as nações industrializadas. Letra D. Produtores de bens manufaturados importados para as nações ricas.
Então, será que eles se especializaram em produzir bens industriais? E aí, enviar para as nações ricas, né? Letra E, fornecedores de mão de obra altamente especializada para as automobilísticas. Nem é a letra E e nem a D, galera. A alternativa correta, olha, os países que não se industrializaram nem na primeira Revolução Industrial, nem na época da segunda Revolução Industrial, eles se tornaram, tá? Na divisão internacional do trabalho, eles estão encaixados naqueles países dependentes da exportação de matérias-primas, né? Para quem? Para as nações industrializadas. Então, essas nações industrializadas, elas se especializaram na produção de bens industriais, né? Produtos em termos industriais mais complexos. E aí, esses países que não se industrializaram nem na primeira nem na segunda Revolução Industrial, eles ficaram aí nesta divisão internacional do trabalho, tá? Na parte de exportação de matérias-primas. Que tipo de matérias-primas? Matérias-primas minerais, animais, tá? Principalmente minerais, né? Envio de minérios para que, ou seja, eles enviam a matéria-prima e recebem os produtos industrializados, né? E de forma mais cara. É uma relação que onde esses países, né, terminam saindo perdendo. Tá? 18ª questão. O Brasil passou pela segunda Revolução Industrial de maneira tímida, porém fundamental para fundar as bases da indústria nacional. São características da segunda Revolução Industrial no Brasil? A. Será que é a letra A? Criação de grandes empresas estatais. Empresas estatais, empresas do governo, né? Empresas públicas. Criação de grandes empresas estatais e a importação de alimentos. Letra B. Utilização do capital cafeeiro e a expansão da rede de ferrovias. Letra C. Produção de agroquímicos e a exportação de produtos primários. Letra D. Expansão da indústria de informática e a criação de tecnopolos. Será que o Brasil, né, ele tem como característica, né, a sua industrialização, ela se caracterizou por esta expansão da indústria de informática e a criação de tecnopolos, né, que nós já podemos descartar como errada, tá? Letra E, fundação de multinacionais e o grande aumento da agroindústria. Gente, olha, no caso do Brasil, né, como característica da segunda Revolução Industrial no Brasil, nós podemos destacar exatamente a utilização do capital cafeeiro e a expansão de ferrovias, tá? Então, essa utilização do capital obtido pela comercialização do café, que posteriormente entrou em declínio. Então essa acumulação, né, esse prévio capital, ele foi importante para que a indústria surgisse no nosso país, né, para que fosse aplicado na indústria, investido na indústria que iria surgir em nosso país. Assim como a rede de ferrovias existente na época foi importante, né, para utilização, para escoamento da produção, ok? Vamos avançar para a nossa próxima questão, 19ª questão, tá? 19ª questão aí, que traz a questão de número 19, diz o seguinte: a segunda Revolução Industrial, ao longo da segunda metade do século XIX, apresentou um marco que determinou os novos paradigmas, né, modelos, né, do sistema socioeconômico capitalista. Esse marco foi, então olha só, a segunda Revolução Industrial, né, que ocorrente ao longo da segunda metade do século XIX, ela apresentou um marco, né, um ponto ali importantíssimo, inicial, que determinou os novos paradigmas no sistema socioeconômico capitalista. Esse marco foi
A difusão do meio técnico, científico e informacional. Isso aqui é da terceira revolução industrial, não da segunda. A acumulação primitiva de capitais, né? Isso aqui está mais para a primeira, né? Foi importante também para a segunda, mas não foi este marco, né? O que consta aí na letra B. Letra C, a disseminação do trabalho assalariado. Letra E, expansão das multinacionais e dos monopólios. Gente, olha, expansão das multinacionais foi já na terceira. A alternativa correta para a nossa 19ª questão é exatamente a letra D de dado. A utilização do petróleo e da eletricidade, né? Se na primeira revolução industrial a fonte de energia importante de destaque foi o carvão mineral, na segunda, né, revolução industrial, quem se destacou foi o petróleo e a eletricidade. Tranquilo? Não que o carvão mineral tivesse deixado de ser usado, né? Mas o carvão mineral ele teve outros concorrentes, né? Vamos dizer assim, outros companheiros, que foi exatamente o petróleo e a eletricidade, né? Como fonte de energia a ser utilizada pelas indústrias. 20ª questão, né? Ocorrida no período correspondente à segunda metade do século XIX e ao início do século XX, a segunda revolução industrial se caracterizou pela relação intrínseca entre indústria e ciência, expressa em invenções e produtos como. Então, desta lista de invenções abaixo, né, qual aqui apresenta inventos, tá, oriundos da segunda revolução industrial? Será que é a letra A? O avião, o telefone celular e a bomba atômica? Não, gente, não é a letra A, né? O telefone celular, né? Não é a letra A. O satélite, o automóvel, o computador também não é a letra B. Nem o satélite, nem o automóvel, nem o computador, né? Letra C, a eletricidade e a televisão e a internet. Letra D, o telefone, o telégrafo e o rádio. Ou a letra E, a bússola, o trem e o raio-x. Gente, a opção correta é exatamente a letra D de dado. O telefone, o telégrafo e o rádio, tá? Então, ocorrida no período correspondente à segunda metade do século XIX e ao início do século XX, a segunda revolução industrial se caracterizou pela relação intrínseca entre indústria e ciências expressa em invenções e produtos como o telefone, o telégrafo e o rádio. Alternativa correta, 20ª questão, letra D de dado. 21ª questão. A grande concentração de capital ocorrida durante a segunda revolução industrial resultou na passagem do capitalismo industrial ao capitalismo financeiro. Nessa forma de capitalismo, a fusão de várias empresas em apenas uma, que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases de produção, distribuição e consumo, é chamada de... Então, olha só, observe esse finalzinho aqui. Nessa forma de capitalismo, a fusão, a união, né, de várias empresas em apenas uma, que assume o comando com o objetivo de concentrar e dominar todas as fases de produção, distribuição e consumo, é chamada exatamente de trust, galera. Trust, né, o que consta na letra B de bola. Cartel é quando tem um objetivo para baixar, igualar preço, né, e eliminar a concorrência, né. Próxima questão, 22ª questão. A partir da segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, iniciam-se uma série de inovações tecnológicas aplicadas às fábricas e ao trabalho produtivo, levando a grandes transformações econômicas, né, conhecidas como Revolução Industrial. A essa introdução aí ele deu o conceito, né, de Revolução Industrial, né? Ou seja, essa série de inovações tecnológicas aplicadas às fábricas e ao trabalho produtivo. Assinale a alternativa incorreta. Então, olha só. Até a Revolução Industrial, grande parte das atividades manufatureiras se desenvolvia nas oficinas ou nos domicílios
dos próprios trabalhadores. Aqui, olha só, ele pede a incorreta, só que aqui é verdadeira, né? Ou seja, aqui é verdadeiro. Realmente, até a Revolução Industrial, ou seja, antes de iniciar a Revolução Industrial, grande parte das atividades manufatureiras se desenvolvia nas oficinas ou nos domicílios dos próprios trabalhadores. Letra B. Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que a burguesia perdeu a oportunidade de fixar seu poder econômico e consolidar sua supremacia política. Será? Letra C. Na manufatura, o trabalhador gozava de certas liberdades de movimentos, pois ele trabalhava com sua máquina e seus próprios instrumentos. Negativo, né? Ou melhor, desculpa, gente, né? Essa letra C está correta, né? Na manufatura, o trabalhador gozava de certa liberdade, né? Ou seja, se fosse na manufatura, aí sim é que estava errada, né? Mas aí diz na manufatura, viu? Na manufatura, o trabalhador gozava de certas liberdades e movimentos, pois ele trabalhava com sua máquina e seus próprios instrumentos, né? Verdadeiro. E aí? Letra B, D ou E? Vamos analisar aqui a letra D. A indústria têxtil, dentro dela, a indústria de algodão, fez da Inglaterra, no século XVIII, a principal potência econômica do mundo. Perfeito, galera, verdadeiro. O sucesso da indústria têxtil na Inglaterra deve-se ao fato de que seus produtos eram mais baratos e eram dirigidos a um mercado em plena expansão interna e externamente. Perfeito. A alternativa correta, aliás, a alternativa incorreta, né, como a questão pede aqui, galerinha, é exatamente a letra B de bola, né? Sobre a Revolução Industrial, pode-se afirmar que a burguesia perdeu a oportunidade de fixar, perdeu nada, né? Perdeu a oportunidade de fixar seu poder econômico e consolidar sua supremacia política. Ela não perdeu essa oportunidade, né? Pelo contrário, ela aproveitou e muito, ok? Essa aqui é a questão incorreta, a letra B de bola. Próxima questão. Agora vamos entrar na terceira e famosa e atual Revolução Industrial, tá? Então a terceira Revolução Industrial, galera, também chamada de Revolução Técnico-Científica, Revolução Informacional, é etapa, né, característica do avanço da industrialização. Ela é marcada pelo quê? Será que é pela letra A? Emprego do carvão mineral. Carvão mineral, galerinha. Primeira Revolução Industrial, tá? Essa terceira Revolução Industrial, nela se estimula o uso de fontes renováveis, tá? A energia eólica, energia solar, o hidrogênio. Letra B. Avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. Letra C. Desenvolvimento de técnicas artesanais, de produção de manufaturas, né? Será? Terceira Revolução Industrial, um momento tão marcado por elevada, né? Por uma elevação tecnológica. Será que desenvolvimento de técnicas artesanais? Claro que não, galera. Está errado. Letra D. Uso de mão de obra braçal para substituir os equipamentos industriais, né? Pelo contrário, né? Essa terceira Revolução Industrial é marcada pela substituição do trabalho humano, né, por máquinas. A mão de obra que ela exige é uma mão de obra altamente qualificada, né? Ou seja, galera que tem, vamos dizer assim, uma mão de obra muito intelectual. Então tá errada aqui a letra D de dado. Letra E. Aumento de custos produtivos em razão do maior número de trabalhadores. Nós falamos que há uma redução dos postos, né? Então a alternativa correta, tá? É a terceira Revolução Industrial, etapa característica do avanço da industrialização. Ela foi marcada exatamente pelo avanço das tecnologias em áreas como transporte e telecomunicações. Esta é a alternativa correta. 24ª. Como é chamado o processo político, econômico e cultural que marca as transformações advindas com a terceira Revolução Industrial? Então, como é chamado o processo político, econômico e cultural, também social, né, que marca as transformações advindas
com a terceira revolução industrial? É isso aí mesmo que você está pensando. Globalização, galerinha. Globalização, ela é este processo, né, político, econômico, cultural, social também, né, que marca essas transformações, né, na terceira revolução industrial. Ok? 25ª questão. 25ª questão diz o seguinte: com base nas mudanças do processo industrial, pode-se afirmar que a terceira revolução industrial fomentou, estimulou o quê? A letra A, diminuição dos impactos ambientais ligados às plantas fabris. Gente, é o oposto, né? Então não é a letra A, nessa diminuição dos impactos ambientais. Ficou fácil agora, né? Letra B, expansão das unidades fabris para os países subdesenvolvidos. Letra C, participação dos países pobres no acesso à tecnologia de ponta. Não, gente. Infelizmente os países pobres não... Eles ainda precisam, né, desse acesso à tecnologia de ponta, tá? Letra D, elevação dos custos relacionados ao volume de trabalhadores. Não há essa elevação de custos, né, com o aumento do volume de trabalhadores. Há uma redução dos trabalhadores, né? Letra E. E aí? Letra B ou E? O que diz a letra E? Concentração de mão de obra barata nas nações desenvolvidas. Não, gente, é a letra B de bola, viu? Com base nas mudanças do processo industrial, pode-se afirmar que a terceira revolução industrial, a que ocorreu vem ocorrendo, né? Ela começou no século XX, por volta de 1950 até os dias atuais, e aí ela fomentou, ela estimulou a expansão das unidades fabris, né, das indústrias, para os países subdesenvolvidos, né, para os países, né, emergentes. Ok? Próxima questão. 26ª questão. A partir dos desdobramentos de inovações tecnológicas advindas da terceira revolução industrial, assinale a alternativa que caracteriza um elemento da produção industrial desse período, né? Ou seja, terceira revolução industrial. Tá? Então, assinale a alternativa que caracteriza um elemento da produção industrial desse período. Letra A, o uso de mão de obra muito barata para evitar perdas nas linhas de montagem. Negativo, galera. Não é esse uso de mão de obra barata, né? Para evitar essas perdas nas linhas de montagem. O emprego de técnicas artesanais para aumentar... Técnicas artesanais... Olha, gente, toda vez que se depararem com a questão, e mesmo que você não saiba tão profundamente o tema que aquela questão aborda, mas procura estabelecer uma relação de lógica entre enunciado e as alternativas. Veja que a questão, ela fala de terceira revolução industrial. A letra B destaca emprego de técnicas artesanais para o quê? Para aumentar a rapidez do processo produtivo. Negativo, gente, né? Nada a ver, né? É o contrário, né? Letra C, a dificuldade de comunicação entre as fábricas devido às limitações, olha só, as limitações tecnológicas, né? Falsa também, né? Não é a letra. Ficarem as letras D e E. Letra E, a restrição nos transportes de mercadorias. Olha aí aquela questão da lógica. Restrição nos transportes de mercadorias e pessoas em razão do elevado custo. Gente, a alternativa correta, letra D de dado. A partir dos desdobramentos de inovações tecnológicas advindas da terceira revolução industrial, o elemento que caracteriza, né, a produção industrial nesse período é exatamente esta fragmentação da produção de bens manufaturados, ou seja, as indústrias se espalhando, né, por diversas partes do mundo, né, fragmentação da produção de bens industrializados em diversas partes do globo. 27ª questão, né? 27ª questão e 28ª.
Tá? Espero que o tempo nos permita, né? Tá, praticamente estamos finalizando a nossa aula de hoje. 27ª questão diz o seguinte: assinale a alternativa que caracteriza de maneira incorreta o emprego de tecnologias de informação e da comunicação na terceira revolução industrial. Letra A. A criação de robôs possibilitou o emprego dessas máquinas nas linhas de montagem. Verdade, só que ele não quer a correta, ele quer a incorreta. Então, realmente houve isso, né? Houve essa... a criação de robôs possibilitou o emprego dessas máquinas nas linhas de montagem. E aí isso provocou o desemprego estrutural, né? Letra B. A tecnologia permitiu a diminuição dos custos de produção das unidades fabris. Bom para o empregador, né? Verdadeiro também. Mas veja que a questão pede a incorreta. Letra C de casa. O acesso às redes de comunicação aumentou o fluxo de troca de informações. Perfeito, gente. Realmente esse acesso, né, à internet, às redes de comunicação, aumentou o fluxo de troca de informações, né? Telefonia fixa, telefonia móvel, a internet. Letra D de dado. O acesso aos bens tecnológicos ocorreu de maneira... olha aí, aquela questão da lógica, né? Ocorreu de maneira igualitária, negativo, né? Não ocorreu de maneira igualitária, né? Isso aqui está errado. A alternativa correta para a nossa 27ª questão, exatamente a letra D de dado. Tá? Não houve esse acesso igualitário, ok? 28ª questão. Qual dos setores industriais abaixo não é característico da terceira revolução industrial? Será que a genética? Será que a têxtil, robótica, informática ou eletrônica? Gente, é claro, de tanto nós falarmos aqui, né? É a letra B. A indústria têxtil, ela é típica da primeira revolução industrial. É da terceira revolução industrial, né? É da revolução técnico-científica, a genética, a robótica, a informática, a eletrônica. Mas a têxtil não. A têxtil é lá do princípio, né? Lá da primeira revolução industrial. Galerinha, por hoje é só, né? Por hoje nós finalizamos aqui o nosso encontro de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Revejam as questões, né? Tá? Para que nas provas que estejam por vir, vocês tirem a melhor nota possível, tenham o melhor proveito possível. Mas por hoje é só. Deixo meu abraço, meu desejo aí de boas férias, tá? E até um próximo encontro. Tchau, tchau, galera. Fiquem com Deus.